Você já sentiu em algum momento na sua vida que você consegue e até mesmo quer ser uma pessoa mais interessante, mais inteligente e até mais conectada com quem você é e com o que você deseja para sua vida? E aqui eu estou falando não só da inteligência que vem dos livros, mas muitas vezes a inteligência ela nasce do ato de se observar para conseguirmos viver com mais intenção. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você os hábitos que me tornaram uma pessoa mais inteligente, principalmente emocionalmente, mentalmente e que impactam diretamente na minha profissão, porque eu tenho certeza que alguns desses hábitos podem melhorar a forma como você se enxerga hoje. E o primeiro hábito, sem sombra de dúvida, já chegou com o pé na porta para mudar tudo, que é o hábito de parar de alimentar a realidade que eu não queria mais na minha vida. A nossa atenção, ela determina aquilo que vai crescer. Então, quando nós mudamos o nosso foco, nós mudamos também a nossa realidade. Por exemplo, muitas das nossas crenças, elas vêm da nossa base familiar e isso é inevitável. Então, se a tua família teve muitas crenças de escassez, teve sofrimento, falta, muitas dessas sementes foram plantadas em você e nós crescemos com essas crenças quase que enraizadas em nós. Por isso que é tão difícil tirar essas raízes, porque muitas dessas crenças moldam a forma como nós enxergamos o mundo. E eu demorei um tempo até que eu entendi que um dos maiores poderes que nós temos é termos o controle sobre a nossa vida e assumir o controle das nossas próprias ações. E não só aceitar ser moldado por aquilo que nos plantaram quando a gente era lá criança e que talvez hoje não faça mais tanto sentido. O hábito de parar de alimentar a realidade que eu não queria mais mudou completamente a minha vida. E por mais que muitas pessoas hoje olhem e muitas não sabem da minha história, mas eu vim de uma família que minha mãe nunca me deixou faltar nada, as minhas avós sempre contribuíram muito e meu pai, depois de um tempo também. Mas a minha mãe foi mãe solteira, nós morávamos em uma casa super simples. Eu lembro que, inclusive, quando chovia, minha mãe fazia cruz de sal na mesa e rezava muito, porque a casa era tão simples que a gente realmente tinha medo que o vento levasse as nossas telhas. E eu cresci em um ambiente assim, nunca nos faltou nada, mas também nós tínhamos somente o suficiente. E esses dias falando com a minha mãe, inclusive lembrei de uma questão. A minha mãe falou que, hoje eu não passo vontade de comprar a roupa que eu quero, né? Ela estava citando uma roupa que ela comprou e tudo mais. E ela falou, quanta gente não tem essa mesma oportunidade, essas mesmas chances de escolher. Eu falei, inclusive nós, no nosso passado, nós também não tínhamos essa chance. Por exemplo, a minha mãe comprava uma roupa bonita no aniversário ou no Natal pra gente passar uma data festiva. Não era sempre que nós podíamos entrar na loja e escolher a roupa que nós queríamos sem nos preocupar com o preço. Então, muitas dessas coisas que nos acontecem lá quando a gente é criança marcam e moldam muito a nossa mentalidade, enfim, e algumas dessas crenças é importante deixarmos elas para trás, até porque dessa forma nós conseguimos ressignificar. E esse hábito de parar de alimentar uma realidade que eu não queria mudou totalmente o meu foco. Outro hábito foi o hábito de me questionar mais. Durante um tempo eu fui aquela pessoa que só seguia o fluxo, porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer igual, eu vou seguir essa moda. Até que em um certo momento da minha vida eu parei e comecei a me perguntar, peraí, por que eu tô agindo desse jeito? Por que eu acredito nisso? Isso realmente é meu? Ou eu só estou seguindo a manada? O hábito de se questionar, ele me ensinou a pensar com mais autonomia. Hoje, antes de seguir qualquer tendência ou até mesmo de comprar alguma coisa, eu me pergunto, isso aqui faz sentido pra mim? Ou eu só estou seguindo o fluxo só porque é uma coisa de momento? E anota essa frase, questionar é o primeiro passo para viver com mais consciência. Esse próximo hábito, assim, ele virou uma das minhas formas favoritas de expandir o meu mundo sem sair do lugar, que é o hábito da leitura. E eu não falo só sobre ler livros, não. Hoje em dia eu leio muito sobre finanças, eu aprendi a ler notícias de modo geral, históricas do mundo, porque essas coisas eu sinto que me agregam de alguma forma. E não precisa ser uma leitura pesada, uma leitura teórica, muitas vezes até um livro de romance, se você gosta, um livro de suspense, história, ou até uma biografia. Eu sinto que quando eu leio muitas histórias e muitos ensinamentos dessas coisas que eu leio, eles ficam ecoando na minha cabeça, inclusive alguns me ajudam até a criar o meu conteúdo, fazer roteiro. Muitos roteiros que vocês veem aqui ou lá no meu canal principal nasceram de alguma forma de uma leitura. Esse próximo hábito eu tenho certeza que, assim,
Talvez você nunca parou para pensar sobre ele, mas é o hábito de ser curiosa. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e isso que me fez aprender a editar, aprender sobre marketing e criação de conteúdo. Ser curiosa me tornou uma pessoa ainda mais viva. E hoje, mesmo quando algo me intriga, eu vou atrás, eu penso o que isso me despertou atenção e o que eu posso aprender isso, aplicar na minha vida, trazer isso para tornar intrínseco. A curiosidade, além de me tornar uma pessoa mais inteligente, de certa forma, também me tornou mais ousada. Porque hoje eu não me contento só com aquilo que eu vi, eu vou a fundo se é um assunto que eu me interesso. Eu vou até me aproximar para falar sobre esse próximo hábito aqui, que eu sinto que muitas pessoas esquecem. Que é primeiro você se respeitar para depois ser respeitada. Tem muitas pessoas que pensam que ser respeitada exige imposição, grito, ou até mesmo você agir com agressividade na tua fala, usar agressividade, força e etc. Mas o primeiro passo para você ser respeitada é você aprender a se respeitar. E me respeitar mudou a forma com que eu tomo as decisões. Hoje eu pergunto, isso aqui está alinhado com o que eu quero para minha vida? Eu passei a fazer escolhas muito mais inteligentes e alinhadas com quem eu sou e não só com aquilo que esperam de mim. Primeiro porque eu me respeito em primeiro lugar. E cá entre nós, você sabe aí no fundo que deveria fazer o mesmo. Até porque, para você ser respeitada, você precisa primeiro se respeitar. Respeitar as suas escolhas, a tua opinião. E por último, é refletir antes de agir. Esse hábito mudou a forma com que eu lido com pessoas de modo geral e até com situações que são difíceis de lidar e muitas vezes. Ao invés de simplesmente explodir, gritar ou me justificar e até ficar na defensiva, eu aprendi primeiro a respirar, a me ouvir e depois agir. E eu entendi que também nem tudo precisa de uma reação imediata ou uma resposta imediata. Muitas vezes o silêncio ele é mais inteligente do que um argumento vago. E sem contar também que esse hábito me trouxe muito mais paz do que qualquer outra coisa na vida. E eu poderia citar aqui por último, como um hábito extra, aprender a ficar bem com a minha própria companhia. Ter momentos sozinha, ter um tempo para fazer as coisas que eu gosto, mesmo que não tenha ninguém junto comigo. Isso me traz uma paz e me recarrega de uma forma inexplicável. É apreciar a nossa própria presença, é estar bem consigo mesma. E isso eu não falo só de aparência, porque dentro do Projeto 95 eu também coloquei o hábito de ser mais consistente na academia para ter mais resultados no meu corpo. Mas isso não tem a ver só com você se sentir bem através da aparência, mas você estar bem com você mesma, no seu próprio silêncio, na tua própria solitude. E agora, eu gostaria muito de ouvir de vocês. Qual é o hábito que você sente assim que mudou drasticamente a tua vida e que você sente que pode compartilhar isso com outras pessoas? E é claro que esses hábitos não são mágicos, eles não surgiram de um dia para o outro. Preciso ser muito sincera aqui. Acho que todo hábito, eu tenho certeza, todo hábito ele vem de construções, de você ser cada dia mais firme, mais centrada e mais conectada com você mesma, com as suas próprias decisões. E agora eu quero ouvir de você. Me conta qual o hábito que você fez aí ou que você está tentando implementar e que sabe que tem o poder de mudar a vida de outras pessoas também. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, vai lá, curte, se inscreve no canal e aproveita e vem para a playlist do Projeto 95, porque nós teremos muitas novidades ainda nessa jornada. Eu te espero lá.